É com o senhor a palavra, pastor. Muito boa tarde, Mancleide. Boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs da sala Emanuel, família Emanuel. Uma alegria estar com vocês aqui pela segunda vez. É muito bom poder participar aqui, ouvir aí a carta de Paulo a Filemon, ouvir as considerações que a irmã Gina fez também. E esse vídeo aí, eu não me recordo de tê-lo visto na última vez. Muito bonito, viu? Muito impactante. Esse é o nosso desejo, né? Que Deus restaure as nossas fontes. Antes de eu ir para a lição, deixa eu só explicar para você essa camisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui do outro lado, ó, você tá vendo? Tem um símbolo da igreja aqui. Essa aqui é a camisa comemorativa do Clube de Desbravadores da minha sede. As cores são rosa e azul, a rosa, azul, lilás, né? Então, essa camisa mais enfeitada aqui é em função disso, tá bom? Eu estou usando ela hoje. Então, uma veste um pouco mais informal, né? Não é Pastor, camisa. Sim? desculpa, já que vocês estão ouvindo, eu queria só te dar uma informação, pastor. A carta de Paulo, que ele falou, fez a Filemon, como o senhor interpreta? É um pedido de que volte para ele? Que ideia o senhor tem dessa carta? Pedindo que trate ele bem como escravo, como um irmão, ou que ele volte para ele? O senhor tem uma ideia com essa cartinha de Paulo para a gente? Só uma palhinha, só. Irmã Cleide, eu vou na mesma direção que a irmã Gina aí, e eu estava dando uma olhada aqui na Bíblia de Estudo da Andrews, ela vai nessa direção também. Paulo tinha o desejo de ter a assistência, né, o apoio de Onésimo em Roma, mas ele não, embora tivesse autoridade para isso, ele abre mão dessa autoridade, envia Onésimo de volta a Filemon, com a carta, né, que era endereçada a Onésimo, a Filemon, mas também à igreja, né? Nós temos aí o uso da terceira pessoa do plural, no verso 22, no verso 25. Então, a carta é endereçada pessoalmente a Filemon, mas a toda a igreja. E ele faz esse pedido que Filemon pudesse, se assim achasse por bem, mandá-lo de volta, né, a Roma para ser um auxiliar. Paulo ele tinha muitos auxiliares na sua equipe de evangelismo, né, porque ele discipulava essas pessoas, como ele havia feito com Timóteo e tantos outros, e depois ele enviava esses seus auxiliares para fortalecer as igrejas que Paulo havia fundado e tal. Provavelmente a intenção de Paulo era fazer o mesmo com Onésimo, né? Pois Mas é. ele pediu também. Eu acho que eu não falei muita coisa errada, não, né, Não pastor? falou errado nada ali, Não, falou irmão, tudo falou Não, muito bem. querida, não. Mas assim, ele fez o que era certo, mandar Onésimo de volta, né? Sim, Mas se Filemão recebesse ele com amor, irmão em Cristo. não exatamente. matasse, né? Exatamente. Ah, mas imagina, a senhora foi muito bem, viu? Na, Obrigada. na apresentação. É, a escravidão era, infelizmente, era algo institucionalizado, né? É algo assim abominável que um ser humano escravize o outro. Isso é abominável. Mas era institucionalizado no Império Romano e algumas pessoas criticam o cristianismo, né? Pelo fato de a Bíblia não não dizer diretamente assim, né? Vamos abolir a escravidão. Uhum. Mas nós precisamos entender que Deus, e isso para mim, longe de descredibilizar a Bíblia, ou o Deus da Bíblia, isso para mim só revela um Deus que é extremamente paciente com o ser humano. Nunca foi o plano de Deus que houvesse escravidão. Nunca foi. Isso é uma consequência direta e exclusiva do pecado. Diante desta realidade, o que que Deus faz? Deus vai fazer o melhor que o ser humano tem condição de responder. Só para exemplificar, encerrar e a gente prosseguir, por exemplo, a questão da poligamia. Nunca foi plano de Deus que um homem tivesse mais de uma esposa. Nunca foi. Exemplo disso, Adão e Eva. Um homem e uma mulher. Esse é o plano ideal de Deus.
por causa do pecado. Isso começou e começou muito cedo, né? É, me fugiu o nome do primeiro bígamo aqui agora. É, acho que Elimelec, não tenho certeza. Mas muito cedo na história da humanidade surgiu. Me ajuda aí, imagina, acha aí. Se alguém achar, coloca no chat ou pode abrir o microfone. É, bígamo, né? Isso. Vou Ele, ver muito, se eu acho. muito cedo na história do ser humano, se não me engano, está em Gênesis, capítulo 4. É, É? ele, ele arrumou duas esposas, né? Lameque. Ada e Zilá. E, então é resultado do pecado. O que que Deus fez? Deus foi trabalhando por Lameque. Muito obrigado, Lissandra. Lameque. É, Lameque? isso, Lameque. Deus foi trabalhando isso com o seu povo. Abraão teve mais de uma esposa, né? É, na verdade, enquanto Sara estava viva, oficialmente só Sara era a esposa, né? Mas depois ele acabou tendo concubina Agar. Salomão é o exemplo assim, é o limite, né? É o extremo. Teve 300 esposas, princesas, 700 concubinas. Mas à medida que a revelação vai avançando, nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo já fala: o presbítero seja marido de uma só mulher. Então, Deus foi trabalhando. O que Deus faz conosco, então, é ter paciência. Se Deus pedisse a todos os cristãos do primeiro século que não tivessem escravos, seria a mesma coisa de que nós pedíssemos para um filho ou filha nossa de 2 anos de idade pegar um saco de cimento nas costas. É impossível. Uma criança de 2 anos não consegue pegar um saco de cimento. Eu, durante um período da minha vida, fui trabalhar como ajudante de pedreiro do meu padrasto. Eu já tinha 18 anos e eu sofria para pegar um saco de cimento de 50 quilos. Então, imagina, você pedir uma criança de 2 anos de idade para pegar um saco de cimento. É É. impossível. Então, é o que Deus fez com o povo da Bíblia. Só que o que Deus fazia? Isso diferencia o cristianismo dos demais. Deus dizia assim, ó, trate o seu servo, trate o seu escravo com bondade. Lembre que tanto o seu escravo quanto você têm o mesmo Senhor que está no céu, né? Então, é importante a gente olhar para a carta de Filemon e para tudo que a Bíblia fala de escravidão dessa ótica, ok? Uhum. Ah, pastor, Lameque realmente está no 4,19. Isso, obrigado, imagina. Então, Lameque, Gênesis 4,19 mostra, né? O primeiro bígamo, o homem que teve duas esposas, né? Uhum. Resultado do pecado, nunca foi plano de Deus. Ok? Falando em resultados do pecado, nós vamos entrar na recapitulação da nossa lição. A lição deste trimestre girou, né? E vai girar aí por mais 2 semanas em torno do livro de Josué, lições de fé no livro de Josué. E a lição de número 11, que é a que estamos estudando nesta semana, fala sobre vivendo na terra prometida. Como a irmã Gina mencionou aí na oração, ou a irmã Jandira mencionou na oração, maravilhosa lição. Lição sensacional. Nós deveríamos, no próximo sábado, talvez, gastar todo o nosso tempo da manhã só na lição. Só na lição. Refletindo sobre ela, fazendo os apontamentos. Seria uma grande bênção para nós, né? Principalmente nessa época do ano em que nós estamos, que é uma época de reflexão, nós fazemos retrospectiva do nosso ano, né? Mas vamos lá, algumas lições importantes, a gente não vai conseguir explorar tudo aqui, mas vamos tentar aí chegar no ponto central. Vivendo na terra prometida, o verso para memorizar vem de Provérbios 15, verso 1, que diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Está aqui na nova versão internacional, talvez você e eu estejamos mais familiarizados com esse texto na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas ah, suscita a ira. Deixa eu pegar aqui, minha memória hoje está me traindo. Ainda bem que a gente tem o registro, né? A, a resposta branda desvia o furor, mas deixa eu ver aqui. 15, né?
Mas a Mas a palavra dura. palavra dura suscita a ira. Isso. Obrigado. Imagina, a gente está mais familiarizado com esse texto nessa versão, né? Uhum. E a lição da semana girou em torno de uma história em que uma resposta dura, uma palavra dura, não só suscitaria a ira, mas desencadearia uma guerra entre as 12 tribos de Israel. A lição chama a nossa atenção para a dificuldade de vivermos em comunidade. Viver em comunidade pode levar a disputas e tensões. E o capítulo 22 de Josué trata de um episódio envolvendo comunidade que é, apresentou aqui uma ameaça muito real e grande de uma dissensão e de consequências dramáticas e drásticas para o povo de Israel. Então, nós vamos trabalhar em cima das lições que nós podemos aprender com esse, com esse episódio. Só relembrando, quando o povo de Israel se aproximou da terra de Canaã, duas tribos e a metade de uma terceira tribo, a tribo dos Rubenitas, dos Gaditas e metade da tribo de Manassés, olharam para aquelas terras que ficavam imediatamente antes do Rio Jordão, né, as campinas ali daquela região, e eles enxergaram ali uma terra excelente para criar gado, que era a principal atividade daquelas tribos. E eles pediram a Moisés: Moisés, será que a gente pode ficar com essa parte da terra aqui? E Moisés consultou a Deus, Deus deu o aval, e Moisés fez um combinado com eles: vocês vão ficar com essa terra. A herança de vocês, Rubenitas, Gaditas e metade da tribo de Manassés, vai ser aqui, antes do Jordão. Contudo, vocês deverão atravessar, o exército deve atravessar o Rio Jordão junto com as outras 9 tribos e meia, e depois que eles conquistarem a terra deles, aí vocês voltam para casa. Combinado? Combinado. E eles seguiram o combinado. Moisés morreu, Josué assumiu, atravessaram o rio para começar a conquistar a terra. A lição chama a nossa atenção para o cumprimento ou o comprometimento daquelas 2 tribos e meia. Eles atravessaram o Rio Jordão junto com o restante do povo e eles passaram aproximadamente 6 ou 7 anos batalhando até que a terra de Canaã fosse conquistada alcançada em condições de ser dividida entre as 9 tribos e meia. Acabada aquela tarefa, Josué reúne o povo e diz assim: Rubenitas, Gaditas, metade da tribo de Manassés podem voltar para casa. E eles, felizes da vida, imagina, 6 ou 7 anos. A gente tem pessoas aqui que estão fora do Brasil, né? E certamente tem queridos e familiares do lado de cada oceano. E hoje nós vivemos essa realidade aqui, né? Eu estou aqui em Sorocaba e vocês estão aí em diferentes estados. Eu ouvi que tem gente sofrendo com calor na Bahia, sofrendo com calor no Rio de Janeiro, e tem gente usufruindo do friozinho aí da Europa, né? Estamos aí em locais diferentes. E a gente pode se ver, pode conversar. Não é a mesma coisa de você dar um abraço, mas é muito melhor do que na época do povo de Israel. E mesmo com essa realidade que a gente tem hoje, de eu poder olhar o rostinho de vocês, vocês verem o meu rosto, já é difícil ficar longe de casa. Imagina, minha família mora aqui no Espírito Santo, né, a 1.000 quilômetros de distância de onde eu estou. E eu falo com eles pelo WhatsApp, eu posso ver, né, fazer chamada de vídeo. Mas quando a gente chega lá pessoalmente é outra coisa. Agora, imagina na época do povo de Israel. Quem havia ficado antes do Rio Jordão, os familiares que haviam ficado, não sabiam se estava vivo, se estava morto, porque guerra tem disso, né? Não sabia se estava bem, se não estava bem, se ia voltar, se não ia voltar. Então, 7 anos depois, 6 ou 7 anos depois, ó, a irmã Gina mora em Guarapari. Guarapari tem uma das minhas praias favoritas aí, irmã, a praia de Setiba. Todas as férias a gente vai aí na praia de Setiba, né? Depois a senhora passa o endereço aí que eu vou
dá um prejuízo no almoço para a irmã? Eu moro no centro, na Praia das Castanheiras. Olha aí, eu conheço essa aí também. Pode Guarapari. vir. Muito bem. Então, 7 anos depois, eles estão voltando para casa. Quando eles chegam à margem do rio, às margens ali do Rio Jordão, antes de atravessar o rio de volta para casa, eles têm uma ideia. Eles assim, gente, hoje está tudo certo. A gente acabou de conquistar a terra junto com as outras tribos, mas no futuro pode ser que os descendentes das 9 tribos e meias que estão deste lado do Jordão, pode ser que eles digam assim: ó, vocês estão aí, o Rio Jordão está entre nós, vocês não fazem parte do povo de Deus. Só abrindo um parêntese aqui, quando nós estudamos evangelismo, quando nós estudamos missão, é interessante que tem muito material escrito dizendo o seguinte: se você mora em um determinado bairro e tem uma rodovia muito movimentada, uma rua muito movimentada entre onde você mora e a igreja em que você frequenta, aquela rodovia é uma barreira. É uma barreira. No meu primeiro distrito, na cidade de Campinas, a igreja sede, ela ficava do outro lado, ela ficava numa geografia que é, ela ficava numa geografia que era difícil de acessar, tá? Ali às margens da rodovia Santos Dumont em Campinas. E a gente precisou fazer um trabalho, graças a Deus, o Espírito Santo moveu os irmãos e a gente conseguia tanto trazer os membros da sede para as demais igrejas do distrito, quanto levar os membros das demais igrejas para a sede. Mas é um desafio. Pensa, nós estamos falando de hoje, você tem passarela, você tem faixa de pedestre e tal. E ainda assim é uma barreira. Então, se você quer fazer evangelismo, não e quer alcançar um bairro, não coloque o ponto de evangelismo separado do bairro onde você quer alcançar por um rio, por uma rodovia, né, por uma rua muito movimentada, porque é uma barreira. Agora vamos pensar lá, o povo de Israel tinha o Rio Jordão, as 12 tribos, né? Tinha o Rio Jordão, separando 9 tribos e meia das outras 2 tribos e meia. Pensando nisso, eles falaram: vamos construir um altar aqui para ser um memorial. Quando o pessoal perguntar que altar é esse? Ah, esse é o altar que foi construído quando Israel entrou na terra e tudo mais. E aí essa foi a melhor das intenções. Foi com essa boa intenção que eles construíram o altar. O irmão Pedro está dizendo que mora aqui em São Paulo. Então é, 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 somos aqui conterrâneos de estado, né? Eu e o irmão Pedro. Irmãos, então eles tiveram essa excelente ideia. Só que o tempo muda, as roupas, os meios de comunicação mudam, mas uma coisa não muda, irmão, só vai mudar quando Jesus voltar, ou quando o Espírito Santo for derramado sobre a igreja. Dentro do contexto de igreja vai mudar antes de Jesus voltar, que é a maldita da fofoca. E não demorou para que a notícia chegasse para o restante. E de boca em boca foi chegando, e aí as 9 tribos e meia se reuniram, tá aqui na lição de segunda-feira, se reuniram e já foi para cima, já começaram a acusar aquelas 2 tribos e meia, tá? Eles já começaram a acusar aquelas tribos de apostasia, tá? Já começaram a levantar falsos testemunhos sobre eles, dizer que eles se se rebelaram contra Deus. Já começou, só para a gente poder ganhando tempo aqui, já dando uma pincelada na lição de terça-feira, já começaram a lembrar aquelas 2 tribos e meia de outras situações de apostasia, né? Como aconteceu no caso de Peor, né? Em que o povo foi adorar os deuses de Moabe por orientação do profeta Balaão, foi que isso aconteceu. Então eles mencionaram aqui o caso
de Peor, que foi um caso de apostasia, que o povo já havia enfrentado no passado. Então, com essa sombra do passado, essa apostasia está aqui em Números 25, né? Essa sombra do passado e a sombra de Acã, que era um acontecimento mais recente, deixaram o povo tudo alvoroçado e eles já começaram a acusar aquelas 2,5 tribos. Tá? A lição chama a nossa atenção para a ideia da ruptura nas entrelinhas, porque no início do capítulo 22 eles são chamados de Rubenitas, Gaditas, né? Um nome convencional. Depois que chega a possível apostasia, eles já começam a chamar de filhos de Ruben, filhos de Gade e os filhos de Manassés. E quando eles chegam lá para falar com as 2,5 tribos, eles já chegam dizendo assim, ó, toda a congregação do Senhor, ou seja, vocês estão fora da congregação do Senhor. Vocês não fazem parte mais da congregação, porque vocês são rebeldes. Então, foram assim acusações muito duras e eles estavam ali assombrados pelos erros do passado. Então, irmãos, essa é aí o enredo da nossa lição. E o ponto central da lição está aqui em quarta e quinta-feira. Aqui nós temos o ponto central. Nós temos então todo esse contexto, né? Todo esse contexto, mas certamente o Espírito Santo trabalhando, as 9,5 tribos, ao invés de irem para a guerra, mandaram uma embaixada, liderada por Finéias, filho de Eleazar. Essa embaixada, ela não chega num tom amistoso, ela chega acusando, como diz a lição. Contudo, a resposta daquelas 2,5 tribos foi uma resposta gentil, que é a lição de quarta-feira. Eles deram uma resposta gentil, tá? E aí vem o texto para memorizar da nossa semana, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eles tiveram um comportamento exemplar. As acusações eram muito graves, muito graves. Mas aquelas 2,5 tribos tiveram um comportamento exemplar. Para a gente ter uma noção do nível da gravidade das acusações, eles chegam fazendo ali um clamor, né? Apresenta aqui 3 nomes do Deus de Israel: o poderoso, Deus, o Senhor, né? Que é El, o poderoso, Elohim, Deus, e Yahvé, o nome supremo de Deus para o povo judeu. Então, eles fazem aqui um juramento solene em nome de Deus para fazer aquelas acusações. E eles ouvem aquela acusação e então vão dar a sua resposta, vão dar a sua explicação para aquele mal entendido. O que eu vejo nessa lição, irmãos, são 2 grupos muito bem intencionados, mas poderiam ter sido mais sábios. Poderiam ter sido mais sábios, né? Vou fazer esse fechamento aqui para fazer as aplicações para nós. 2 grupos muito bem intencionados. As 2,5 tribos não queriam perder o vínculo com o Deus de Israel, né? Não queriam não queriam perder o vínculo com o Deus de Israel por causa do Jordão que estava entre eles. Contudo, eles não consultaram a liderança do povo antes, Josué e os demais líderes, antes de tomar aquela decisão. Eles confiaram com a melhor das intenções, eles avançaram. Então, falharam nesse aspecto, né? E as outras 9,5 tribos também poderiam ter enviado a embaixada e dito assim, ó, gente, cheguem lá e perguntem assim, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês decidiram fazer esse altar? Então, os 2 lados bem intencionados, mas com pouca sabedoria. Pouca sabedoria. Nesse cenário, quando nós temos pessoas bem intencionadas de ambos os lados, e eu vejo muito isso na igreja,
Existe uma pequena parte que você vai descobrir com o tempo que é mal intencionada, que tem ali. O tempo revela isso, né? Porque, infelizmente, tem pessoas mal intencionadas. Mas a grande maioria da igreja está bem intencionada. Falta-nos a sabedoria do Espírito Santo para lidar com algumas situações. E aí, nesse contexto, o exemplo dos Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés é exemplar. Exemplar. Eles ouviram as acusações, não se ressentiram e deram calmamente uma explicação. Deram calmamente uma explicação. E, por outro lado, as tribos que estavam ah, do lado oeste do Jordão mostrou que a preocupação deles era genuína. Porque ao invés de continuar a briga, ao invés de continuar, será? Vocês não estão enganando a gente? Olha lá, hein? Estou de olho em vocês. Ao invés de fazer de assumir esse comportamento, eles festejaram porque estavam errados. E aqui também o comportamento deles é exemplar. Porque muitas vezes a gente interpreta uma situação, né? A gente coloca uma situação na cabeça, acha que aquilo é verdade, e quando a gente é confrontado e a nossa ideia cai por terra e a gente está errado, é comum a gente querer manter a nossa razão. É comum. Ao invés de a gente dizer, não, realmente eu estava equivocado, me perdoe e tal. Então, as tribos do lado oeste, as 9 tribos e meia, eles também tiveram um comportamento exemplar. Porque quando eles foram confrontados com a verdade, eles disseram, não, então tá bom, retiro o que eu disse, tá? Retiro o que eu disse e vamos festejar. Eles não se apostataram, eles querem continuar sendo fiéis a Deus. E assim o conflito foi resolvido. Assim o conflito foi resolvido. Irmãos, lições para nós. A lição de quinta-feira, ela apresenta aqui 6 pontos para a gente resolver conflitos. Tá? Primeiro, buscar o diálogo. Dialogar. As 9 tribos e meia, eles não buscaram o diálogo, eles foram acusando. Tá? Mas você e eu aprendendo aqui, né, Romanos 15:4 diz, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então a história deles é para você e para mim. Teve algum desentendimento no casamento, com os filhos, com o vizinho, com algum irmão da igreja? Busque o diálogo. Busque o diálogo, tá? E eu até acrescento aqui, não façamos como aconteceu naquela época lá. Por quê? Porque alguém foi a faísca da fofoca. Alguém foi a faísca da fofoca. Alguém viu ali o altar e falou: olha só que bando de pica-fumo. Se apostataram, estão construindo um altar. A Bíblia não fala quem é essa pessoa. Mas se essa pessoa tivesse chegado e falado, pessoal, estou vendo que estão fazendo um altar aí, por que estão fazendo um altar? Já tinha resolvido o problema ali, né? Então, assim, não sejamos nós a faísca da fofoca, tá? Vamos segurar. Eu sei que dá vontade, às vezes, da gente fofocar, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Dá vontade, viu? Um dia desse, eu estava num lugar, estava no estabelecimento comercial, chegou uma pessoa que eu conheço. Conheço a pessoa, conheço a história dela, e ela chegou, né? E eu estava sozinho. Aí eu vim para casa, já era noite, vim para casa, minha esposa estava dormindo, minha esposa também conhece. Quando minha esposa acordou, né? Eu vi minha esposa de manhã, a primeira coisa que eu pensei em falar com ela. Você não sabe quem eu vi ontem à noite. Mas na hora o Espírito Santo me corrigiu e minha esposa não sabe da história até hoje e nem vai saber, em nome de Jesus. Porque, assim, nós somos seres humanos e esse coração miserável nosso, irmãos, ele ama uma fofoca. Ele ama falar mal. Então, não sejamos faíscas da fofoca.
Fomos envolvidos em uma fofoca, como aconteceu com as 2,5 tribos, busquemos o diálogo. Inclusive se você estiver correto. Tá? Se você for inocente, como eram as 2,5 tribos, busque o diálogo. Se a pessoa que errou, né, como entre aspas, porque as 2,5 tribos não tinham errado, não te procurar, vá procurar a pessoa. Se é alguma coisa que tem que ver com você, com a sua igreja e tal, vá procurar. Busque o diálogo. Nós não devemos tirar conclusões precipitadas. Não devemos tirar conclusões precipitadas. Ponto 3. Converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. E aqui o pessoal acertou, né? Porque antes de ir para a guerra, eles mandaram a embaixada para conversar, para tirar a história limpa. Ponto 4. Esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Tá? Então, você tirou uma conclusão precipitada e viu que estava errado, dê o braço a torcer. Faça esse sacrifício, dê o braço a torcer. Tá? Quando você for o alvo da acusação, dê uma resposta gentil, é o ponto 5. Dê uma resposta gentil. Tá? Me lembro de uma situação em que eu tive um desentendimento com a minha esposa, e aí, quando eu cheguei para conversar com ela, já bufando, querendo uma briga, ela disse: Ô, meu amor, me desculpe. Ela acabou comigo, me quebrou, como a gente costuma dizer. Ô, meu amor. Aí eu só tive a opção naquela hora de rir, né? E aí eu me lembro que no dia eu falei: não peça desculpa tão rápido, eu quero brigar, vamos brigar. Mas aí já não tinha clima para briga mais, ela já tinha acabado comigo. Então, uma resposta gentil, como diz a Bíblia, desvia a ira. Esse é o ponto 5. E o ponto 6, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. Tem gente que quer brigar, né? Lá no Espírito Santo, né? Siri na lata. Tem gente que é brava igual siri na lata. Eu nunca vi, nunca coloquei um siri na lata para ver como é que ele fica, mas ele não deve ficar muito animado, né? Ele deve ficar pulando para tudo que é lá. Então, tem gente que é assim, é igual o siri na lata, né? Ele não aguenta, ele quer brigar, ele quer. Então, não, vamos festejar, a paz foi restabelecida, deixa quieto, né? O negócio. É igual a história do casal, né, que brigava, se era rato ou camundongo, né? Estavam vivos, passou um ratinho, aí a esposa: olha, um camundongo, o marido. Não, é um rato. E aí brigava. Não, é camundongo, é rato. Aí arrumaram uma confusão por causa disso. Aí depois fizeram as pazes. Aí depois que fizeram as pazes, um virou e falou assim: mas que era um camundongo, era um camundongo. Então, se a paz foi restabelecida, deixa quieto o negócio, tá? Lá no céu a gente pergunta: Deus, era um camundongo ou era um rato? Né? Se a gente lembrar dessas coisas, né? Então, são princípios, irmãos, que nos ajudam a resolver conflitos. Lembrando que o sacrifício para alcançar a unidade, ele é pela verdade. Nós não podemos sacrificar um princípio em favor da paz, ok? A gente vai fazer de tudo para ter paz, desde que não sacrifique um princípio, como Pedro e João diante do Sinédrio. Eles disseram, o Sinédrio disse assim: ó, não preguem em nome de Jesus. A resposta deles foi: olha, veja o que vocês vão fazer, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A gente está disposto a cooperar com vocês, desde que eu possa obedecer a Deus, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o limite para a gente buscar a paz é o princípio. Quando alguém, um cônjuge, um familiar, um patrão, um funcionário pede para a gente quebrar o princípio, aí a gente não vai poder manter a paz, tá? Porque nós precisamos ser fiéis ao princípio. E aí, para finalizar, a lição de sexta-feira, né, que a gente vai recapitular ainda amanhã na nossa devoção pessoal, traz aqui textos sensacionais, sensacionais. Eu não vou nem comentar os textos, eu vou só ler, porque os textos são extremamente autoexplicativos. E diz assim, ó: ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. O segundo texto diz, aliás, a continuação, o segundo parágrafo diz assim:
A sabedoria mostrada pelos Rubenitas e seus companheiros é digna de imitação. Ao mesmo tempo que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente e censurados com severidade. Apesar disso, não mostraram ressentimento. Escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos antes de tentar fazer sua defesa. E só depois explicaram claramente seus intuitos e mostraram sua inocência. Assim, o problema que ameaçava trazer consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Penúltimo parágrafo. Mesmo sob falsa acusação, aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. Deus está a par de tudo, que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos. E podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Aqueles que são impelidos pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, terão a caridade que é paciente e benevolente. A vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam em seu povo. A oração de Cristo, antes de sua crucifixão, foi para que seus discípulos fossem um, como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviou. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo, note essas duas palavras, constante objetivo, deve ser atingir esse estado de unidade. Irmãos, isso aqui tem coisa que a gente poderia passar horas comentando, e eu separei um outro texto aqui que não está na lição, mas é da meditação Nossa Alta Vocação, dia 22 de agosto. Essa meditação, irmãos, o mês de agosto, nós deveríamos ler frequentemente. Tá? Então, se você lembrar depois, dê uma olhada lá. Nossa Alta Vocação, o mês de agosto, fala muito sobre saúde emocional, fala muito sobre lidar com conflitos, vale muito a pena. No dia 22 de agosto, Ellen White escreveu o seguinte, aliás, ela escreveu isso em 1887, mas está no dia 22 de agosto da meditação Nossa Alta Vocação. Podemos esperar que circulem a nosso respeito falsos boatos, mas se seguirmos um caminho reto, se permanecermos indiferentes a estas coisas, outros também serão indiferentes. Deixemos a Deus o cuidado de nossa reputação. Deixemos a Deus o cuidado de nossa reputação. A calúnia pode ser derrubada por nossa maneira de viver. Não o será por palavras de indignação. Seja nossa grande ansiedade agir no temor de Deus e mostrar por nossa conduta que esses boatos são falsos. Ninguém pode prejudicar tanto o nosso caráter como nós mesmos. São as árvores fracas e as casas cambaleantes que necessitam constantemente de escora. Quando nos mostramos tão ansiosos de proteger nossa reputação contra ataques exteriores, damos a impressão de que ela não está irrepreensível diante de Deus e que assim necessita continuamente ser protegida. Irmãos, por que eu estou trazendo esse texto para a lição aqui, para o encerramento da lição? Porque é um sonho que a história termine como terminou a história do altar. Mas você sabe que nem sempre termina assim. Nem sempre você consegue provar a sua inocência. Quando isso acontecer, lembra desse texto. Deixemos a Deus o cuidado da nossa reputação. Deixemos a Deus o cuidado da nossa reputação. Então, busquemos a paz. Sejamos amigáveis nas respostas. Mas se não der certo, vamos entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele resolva. Em nome de Jesus. Amém. Pastorzinho, você pode orar conosco, por favor? Posso sim, irmã. Vamos orar. Querido bom, muito obrigado pela tua palavra. Quão rica é a tua palavra em ensinamentos para nós. Concede-nos o Espírito Santo para que consigamos, ó Deus, internalizar estes princípios a ponto de viver por eles. Conforme nos diz Deuteronômio capítulo 6, que estas palavras registradas na Bíblia sejam inculcadas na nossa mente, no nosso coração, e nós, ó Deus, pensemos
e hajamos de acordo com aquilo que nos diz a tua palavra para a honra e glória do teu nome. Se por acaso, ó Deus, algum de nós aqui está vivendo em conflito com alguém, que a lição dessa semana nos ajude a resolver estes conflitos e que o final possa ser como foi o da história da lição, um final pacífico e que traga glória para o teu nome. Continua abençoando todos nós nesta reunião, em nome de Jesus. Amém.